A paz do Senhor, povo lindo, saudades. Mas o que nos alegra é saber que nós estamos ligados, conectados através do Espírito Santo. Essa é a convicção maior, né, que temos que ter em Deus, em Cristo Jesus. Nesta noite eu quero compartilhar uma palavra e o que eu tenho muito meditado e buscado em Deus é a sabedoria dos mais altos céus. Uma sabedoria que venha do Senhor, sabe? Que possa me direcionar. A sabedoria que todos os dias nós temos que buscar em Deus, para que a gente vença os intempéries, que a gente vença os dias maus, os dias difíceis, os dias diferentes, né? Digamos assim, diferentes. Porque as nossas palavras são sementes. E quando nós lançamos no mundo espiritual, elas ficam retidas, né? Eu quero falar nesta noite, baseado no livro de 1 Crônicas, eu quero falar sobre Jabes. Esta palavra tem reverberado muito no meu coração. E eu acredito também que o amigo Espírito Santo queira falar com vocês. Eu fiz uma reflexão da minha história. Entendam que quando hoje eu abro o Instagram, eu tenho uma prima que é psicóloga e ela faz uma enquetezinha e manda para mim, missionária Rose. Ela, resumindo, ela fala assim, conte um pouquinho da sua história de vida. Naquela hora que eu li aquilo, me impactou. Aí eu só fiz escrever assim, é forte. E eu escrevi algumas palavras, poucas palavras. Eu falei assim, meu Deus, que coisa tremenda. Amadas, amados, quando Deus nos convidou, nos chamou, nos deu um nome, nos escreveu uma história, há um propósito em tudo. Desde o nosso nascimento, existe uma história, existe um propósito, sabe? E quando nós vamos para o livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, vai dizer assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que tremendo! Eu quero dizer uma coisa com toda propriedade e convicção. Amadas, a oração muda história. A oração muda destino. E por que eu estou dizendo isso? E por que, irmã Vivi, você falou da sua história, que você fez uma reflexão, em seguida sua prima veio... Amadas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Havia um desejo no meu coração. Havia um sonho no meu coração. E hoje, quando eu tive a oportunidade de compartilhar no meu ambiente de trabalho, hoje nós fazemos um momento de oração e Deus me levava a compartilhar sobre maldições. E por que eu digo isso? Eu digo isso com toda propriedade. Porque quando eu olhava para o lado paterno e materno, eu conseguia contemplar com olhar espiritual
o que faltava e o que precisava ser destronado, o que precisava ser destruído para que Satanás não tivesse mais legalidade sobre a minha geração. Uma vez que a geração dos meus pais haviam sido cometidos, eu falei, eu sou aquela que me levantarei nesta geração para quebrar toda maldição, desfazer toda maldição. Ali com pouca sabedoria, com pouco entendimento, mas com a época de uma menina de conhecer a Jesus. Hoje, mulher, é tão gratificante saber que um dia eu me inclinei para conhecer um Deus Todo-Poderoso e que ainda não cessou, ainda não acabou essa busca, porque cada dia há uma busca diferente, a cada dia um relacionamento diferente. Quando olhamos para esta palavra, nós vamos ver a descendência de Judá. E entre os descendentes de Judá está Jabes, um exemplo de fé, amadas, que o Senhor nos convida todos os dias a exercer essa fé. Deus, ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele já colocou em nós a fé natural. Acreditem, nós temos a fé natural. Observe quando nós temos algum conhecido e que não professa a mesma fé, que não tem intimidade com o Senhor, mas no tempo difícil ele fala, meu Deus, chama por Deus. É a fé natural que o impulsionam a olhar. Entre os descendentes de Judá estava Jabes, com uma história, com contexto familiar. Jabes foi a pessoa na Bíblia, amados e amadas, que recebeu tudo, exatamente tudo que pediu a Deus. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quantas palavras lá na infância foram lançadas nas nossas vidas. Ei, eu ainda quero ir mais adiante, quero ir mais profundo. Quantas palavras foram lançadas sobre o ventre da sua mãe? Ei, eu posso falar isso com propriedade. Minha mãe era uma mãe solteira com um filho e que engravidou pela segunda vez. Mesmo pai. Mas vovô disse que com um ela ficaria dentro de casa. Com dois ela teria que procurar um lugar para ir. Isso porque ele não aceitava a condição do meu pai. Ele achava que o meu pai talvez não fosse o homem ideal para minha mãe. Entendam que eu fui já rejeitada do ventre da minha mãe. Houve uma rejeição. E a criança, ela sente. E após nascer, mais uma vez, eu fui rejeitada por minha família paterna. Porque eles queriam que minha mãe fizessem tudo conforme eles queriam. E minha mãe não queria aceitar aquela situação. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu cresci, tive entendimento, eu não permiti que aquelas palavras que foram lançadas no ventre da minha mãe e sobre a minha vida perdurassem por muito tempo. Eu comecei a buscar em Deus, a gerar em Deus uma nova história. É fácil? Foi fácil? Não. Eu aprendi muito cedo a guerrear sozinha.
Eu aprendi muito cedo que a minha dependência tinha que ser em Cristo Jesus. Eu aprendi muito cedo que a mudança da minha história, da minha existência, seria através do Eterno. A mãe de Jabes colocou o nome dele, deu esse nome, porque ela retratava o momento que ela viveu. Foi com muitas dores, muito sofrimento que ela deu à luz. O significado do nome Jabes quer dizer sequidão, deserto, dor. Meu Deus. Mas entenda uma coisa. Jabes, ele tinha o motivo, se ele assim quisesse, viver naquele lugar que foi posto para ele. Ele poderia viver ali como se ele, um pobre coitado, que foi rejeitado já desde o seu nome. O significado do nome dele: deserto, sequidão, dor. Então ele poderia viver nesse contexto de dor para a vida toda. Mas entra um Deus Todo-Poderoso que muda história. E muda história para que esse nome fosse dado a ele por sua mãe, amados e amadas. Ela queria externar. Ela estava representando o sofrimento vivido por ela. Ela queria, talvez, passar a dimensão dessa dor, desse sofrimento. E ela queria uma representatividade, talvez. E ela colocou o nome do seu filho. Ei, talvez aqui tenham pessoas com história de rejeição. Talvez pessoas que ninguém um dia acreditou. Quando tem aquele louvor de... Eu esqueci o nome dela, que ela faleceu logo na Covid, né? E retrata a minha vida. Hoje eu, conversando ali com o meu pastor, ele revelou coisas... Isso! Ele revelou coisas que só eu sabia e que o meu coração sabe. Mas eu aprendi muito cedo ter maturidade para lidar com as circunstâncias. E quando eu louvo e eu entronizo, eu falo, é comigo isso. Porque muitas pessoas dizem que o meu sorriso quebra jugo, que o meu sorriso faz a diferença, que o meu sorriso, onde chega no ambiente, há uma transformação. Eu creio, porque foi o Senhor que me deu o meu sorriso e a minha alegria vem do Senhor. Mas quem me vê cantando, pensa que todo o tempo foi só alegria. Mas não, amadas, eu tenho aprendido dia após dia a lidar com as situações adversas. Não deixarei, não permitirei, e você precisa declarar para você, não permita que as situações adversas mude a sua essência, mude a promessa que o Senhor fez. Sabe o que Jabes fez? Ele se levantou, ele orou, e através da oração foi mudada uma história, uma sentença. Vivi, é muito difícil, realmente é difícil, não é fácil, mas o nosso pai disse que não seria fácil. Ele não falou assim, vai ser fácil, Glauber. Vai ser fácil, Célia. Não. No mundo tereis aflições, meus amados. Mas tem de bom ânimo. Vença as guerras. Vença Satanás
com um sorriso no rosto, com uma palavra do Senhor. Ei, não baixa a guarda. Mas quando ela colocou esse nome que fazia toda essa representação de Jabes, ele venceu. Ele venceu. Ei, queridas, escute bem esta palavra. Guarde bem esta palavra no seu coração. Para o homem, você não seria ninguém. Quantas vezes eu ouvi isso, Rose? Porque eu e meu irmão nós éramos levados da breca. Nós dávamos um certo trabalho, sim. Nós não éramos, como diz, flor que se cheirasse. E eu ouvia muito. Esses meninos de Vitorinha são demais. Esses meninos de Vitorinha são insuportáveis. Quantas vozes eu ouvi. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai dar para nada. Olha que coisa linda. Aquele que me amou primeiro, aquele que escreveu a minha história, aquele que me deu um nome, aquele que disse: filha, eu te darei as nações, eu te entregarei. Ei, amadas, ei, amados, ele cumpre o que ele promete. Talvez o homem tenha dito: você não será ninguém, mas Deus diz: eu te escolhi. Aleluia! Eu escrevi a sua história para você fazer a diferença. Não tenham medo, não retrocedam, pois quando ninguém acreditar em você, preste bem atenção. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele acredita e sabe quem você é. Não espere das pessoas. Avance. Confie em Deus. Ei, o seu passado pouco importa. Pouco importa, porque o Senhor tratará dele. Jabes, ele tinha motivos para dizer: não, não, eu não sirvo para nada. Causei tanta dor para minha mãe. Mas ele disse não. E a palavra do Senhor diz que foi Jabes. Olha que coisa mais ilustre que os irmãos dele. Não, Deus não queria causar nenhuma situação entre os irmãos. Não, Deus só deu a porção para cada um deles. E diferente para Jabes. Eu lembro que eu tinha vergonha de conversar com meu irmão, porque ele era muito inteligente, amados. Muito. Pense em uma pessoa inteligente, que sabia conversar de tudo. Eu era tímida, vergonhosa, ainda não tinha tomado posse daquilo que Deus tinha liberado para mim, sabe? Então eu me esquivava, eu me escondia, eu falava pouco, eu tinha medo de falar, liberava muitas pérolas. E às vezes pirava a cota neles. E quando ali comecei a vida acadêmica, ainda quietinha, tímida, no canto da sala, Deus começou a trabalhar e mudar a minha história ali naquele lugar. Vivi, você já tinha intimidade com Deus? Não, não tinha intimidade com Deus. A minha experiência era totalmente diferente da que eu vivo hoje. Mas foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida.
Tinha uma colega que todos os dias ela falava assim, Vivi te dar um beijo. Ai, que menina chata. Mas não, era Deus usando a vida dela para mim. Todos os dias era como se ela dissesse assim, você é importante, sabe? Você... E todos os dias ela fazia isso. E ali foi gerando algo novo em mim. Foi potencializando uma força que já existia dentro de mim, que estava adormecida e que eu não sabia. É como se ela dissesse assim, você pode ir mais. Você consegue ir mais. Você consegue galgar lugares altos. Você consegue alçar novos voos. E Deus começou ali a mudar a minha história. Quando eu tive um encontro com o Senhor, ai que tudo ficou maravilhoso, tudo ficou perfeito, porque as vontades foram alinhadas à vontade de Deus. E o que não era vontade de Deus foi removido. Jabes, ele se posicionou, sabe? Jabes, ele escolheu a tomar posse de um lugar de filho. E aqui, quando vai dizendo que ele foi mais ilustre do que o irmão, aí eu já me via ali falando em público. Eu já me via tendo oportunidade em lugares que eu nunca pensei estar. Eu fui tendo conhecimento vindo do Espírito Santo, porque de mim mesmo, amados e amadas, não sairia nada. E eu fui me vendo no contexto do meu irmão. Aí as pessoas brincavam e falavam, até hoje, falavam assim, parece que você já nasceu com o microfone na mão. Eu falei assim, não. Quando eu seguro o microfone, minha mão treme. Mas quem segura a minha mão é o amigo Espírito Santo. Para que eu possa falar aquilo que ele quer e o que convém a falar. Não o que eu quero falar. E aqui vai dizendo que chamou seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Mas sabe o que Jabes fez? E o que Deus nos convida nesta noite a fazer? Invocar o Deus de Israel. E dizer para ele, Senhor, me abençoa muitíssimo, amplia as minhas terras. Ei, se a tua mão for comigo, queridas, queridos, se a mão do Senhor estiver sobre as nossas vidas, haverá direção, haverá comando dos mais altos céus. Jabes precisou viver essa história, esse contexto, e ter esse nome, para que hoje ele fosse referência para nós. Outrora foi com Jabes. Hoje, as histórias se repetem comigo e com você. O que te pode fazer o homem? Que palavras podem ser lançadas para a sua vida e que você agarre com tanta força que você não possa agarrar as promessas, as palavras de bênçãos liberadas para a sua vida? Deus vê totalmente diferente como o homem vê. O olhar de Deus é amplo. Escolha nesta noite ser a diferença e fazer a diferença. Quero te dizer só uma coisa. Você só vai ser tentada nas suas fraquezas. São nas suas fraquezas. É aí que você será tentada. Qual foi a fraqueza de Jabes? Aqui não diz. Muito contrário. Diz que ele invocou o Deus de Israel. Tudo que ele orou, o Senhor concedeu. Você quer que hoje o Senhor libere bênçãos na sua vida, na sua família,
no seu casamento. Talvez você ache que a sua história deu um ponto final. E eu te digo nesta noite, há um ponto de seguimento. Eu quero trazer à sua memória tudo aquilo que um dia Deus liberou para a sua vida. Eu quero te dizer que nenhuma maldição pode permanecer você sabendo o que tem que fazer. Eu escolhi não viver as maldições das gerações passadas, mas eu me levantei como alguém na minha geração, que pudesse fazer a diferença. Viviane, você está pronta? Tá? Não. Deus ainda precisa moldar o vaso. Deus ainda precisa da direção ao vaso. Mas se você reconhecer que as suas fraquezas, assim como a sua força vem do Senhor, está no Senhor, aí é que está o segredo. Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. Senhor, eu só sou forte se o Senhor estiver comigo. Aqui relata os descendentes de Judá. E entre eles, amados e amadas, havia um homem que se levantou para mudar a sua história. Ele não deixou com que palavras mudassem o seu rumo. Ele não ficou no lugar de, sabe, de coitadinho. Muito pelo contrário. Ele se levantou. Se levante nesta noite e declare, e declare, e declare. Hoje, amados, o inimigo, ele querendo escravizar, paralisar as famílias, os lares. Mas se levante na sua casa. Se levante como alguém da sua geração que Deus chamou para fazer a diferença. É essa noite que Deus escolheu para nos abençoar e responder a nossa oração na íntegra, assim como ele fez com Jabes.